Boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Meu nome é Vânia, trabalho na Casa Espírita Maria de Nazaré e saúdo a todos que estão agora entrando aqui conosco neste horário. Cláudia, Beth, muito obrigada. Cláudia, um abraço. Zuca, André, sejam muito bem-vindos. Então, meus amigos, hoje é aquele dia que nós estudamos de forma bem ligeira 3 obras da doutrina espírita: o livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Mas antes, vamos dar alguns recados do funcionamento da nossa casa. Por ora, ela está funcionando de uma forma um pouco improvisada, mas não paralisamos com as atividades presenciais. Em breve estaremos retornando com a casa segura, porque no último domingo tivemos o destelhamento de parte do nosso telhado, mas graças a Deus já estamos repondo as telhas e logo estaremos em segurança na nossa querida Casa Espírita Maria de Nazaré. Mas ainda assim temos algumas salas que estão se prestando para as atividades e lá está seguro, não temos qualquer problema. Então, meus amigos, quais são as atividades presenciais em nossa casa? No domingo, palestra às 9 da manhã. Na quarta-feira, às 20 horas, palestra seguida de passe magnético. Neste dia é das 20 às 20h30. Na quinta-feira, nós temos o estudo das 15 às 16. Um pouco que nos moldes do que fazemos hoje, mas mais aprofundado, temos mais tempo, não é? E das 16 às 16h30, na quinta-feira, temos a atividade mediúnica. Neste momento, as pessoas que vieram só para o estudo se retiram, ficam somente os trabalhadores e médiuns da casa. Na sexta-feira, chegou a vez da palestra evangélica, portanto, baseada exclusivamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero chamar a atenção que no dia 1º de fevereiro, será uma terça-feira, às 19 horas, teremos a inauguração de um estudo na casa, presencial. É o estudo do Livro dos Espíritos, coordenado pelo nosso amigo Souza. Então, convido a todos que queiram participar. Nesse mesmo dia, teremos também um curso online. Vai se iniciar no dia 1º de fevereiro, é o curso básico de Espiritismo. Mas, para se inscrever, é necessário entrar pelo nosso WhatsApp, que é o 11 96300 4552. Vou repetir, 11 9360 4552. Então, meus amigos, essas são as atividades presenciais. Agora, as atividades online, virtuais, se constituem nas nossas lives, que acontecem todos os dias, regularmente. Não importa que seja feriado, que seja sábado, domingo, sempre estamos aqui esperando por vocês para falarmos do Espiritismo. Quero desejar boa noite, boas-vindas a Brandina, a Nath, a Silvia, sejam bem-vindas. Então, eu estava falando das atividades virtuais, então são os cursos online que eu já comentei, que é o curso básico de Espiritismo. Quero também ressaltar que no dia 30 de janeiro, que é o último domingo do mês, nós temos às 16 horas o Evangelho Online. Quem quiser participar, basta manifestar o desejo de participar através do nosso WhatsApp. Acontece sempre no último domingo de cada mês,
às 16 horas. Venham participar conosco. Ezequiel, João, a Arielle, todos nós que estamos nos revezando para apresentar as lives, também virtualmente estaremos presentes. Então fazemos este convite. Agora que os recados foram dados, vamos para a nossa prece. E eu convido a todos vocês, vamos juntar nossos corações para fazermos a prece de abertura da nossa live. E vamos mentalizar Jesus, nosso mestre, médico de nossas almas, nosso irmão mais velho, que é um verdadeiro sol em nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então para a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu recomendo, é altamente recomendável, essas obras. São 4 obras que eu costumo dizer, né? Que é o quarto. Este sim é o Quarteto Fantástico. É o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz. Eles têm normalmente esse formato, mas você pode encontrar um formato maior. Cada um deles tem 180 mensagens. Vale a pena ler, com certeza. Isto é um livro de cabeceira. E a lição de hoje é a de número 172, cujo título é Lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção de vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Boa noite, bem-vindo, Donizete. Então, nós estamos falando de um texto cujo título é Lágrimas. Então, o que Emmanuel, o autor espiritual desse texto, nos coloca é que muitos discípulos, não é, de Jesus, consideram que chorar, que a lágrima é sinônimo de fraqueza espiritual. Mas Emmanuel nos salienta que a terra não é um paraíso e que todos nós
que estamos aqui jornadeando, passamos por agruras, por dificuldades, percalços, dores, sofrimentos e que a dor vem, a lágrima normalmente acompanha a dor. O choro é sinal de sofrimento, nem sempre. Às vezes, quando realizamos um sonho, quando algo muito bom nos acontece, ficamos emocionados e chegamos às lágrimas, mas certamente não é a esse tipo de lágrima que Emmanuel, o autor espiritual do texto, nos fala. Ele está falando do sofrimento, mas existe uma diferença. Há quem chore porque não conseguiu prejudicar o outro, não teve oportunidade. Há quem chore porque o outro recebeu uma promoção e ele queria ter recebido e se sente injustiçado e chora. Há aqueles que choram pelo orgulho ferido. Há aqueles que choram porque são egoístas e não querem partilhar nada com o outro. Então, e o choro do ciúme? Quanto sofrimento este monstro dos olhos verdes, no dizer popular, proporciona àquele que alimenta o ciúme. Então, as lágrimas a que Emmanuel se refere e que Mateus, o evangelista, nos coloca, é que as lágrimas do sofrimento real, mas que é encarado com resignação, com esperança, sabendo que mesmo nessa existência teremos a nossa consolação em Cristo, mas com mais certeza ainda na vida futura. Então, para aquele que crê, tudo é possível. Então, a lágrima não é sinônimo de fraqueza. A lágrima é um instrumento do corpo físico para que aquilo que está nos prendendo, nos acorrentando, possa aliviar. A lágrima, por vezes, é um alívio para as nossas dores, para as nossas dúvidas e incertezas. Mas, é claro, não podemos viver chorando. A vida pede alegria, a vida pede bom ânimo, força, coragem. Reflitamos nisso. Lágrimas. Quem não as verte, não é mesmo? Queridos amigos, eram essas as considerações sobre esse texto. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Se alguém estiver aí com o Evangelho, pode abri-lo no início do capítulo 5º. O capítulo 5º tem como tema Bem-aventurados os aflitos. Lembrando que bem-aventurado significa feliz. Então, Jesus nos coloca no sermão das bem-aventuranças que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós leremos os itens 1 e 2. É bem pequenino esse trecho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Então, esse trecho nos vai falar daqueles que choram
E não, olha, foi uma coincidência, eu não percebi que o texto anterior falava de lágrimas e este também vai falar dos bem-aventurados os que choram. Então, eu pergunto a vocês, será que todos os que choram serão consolados? Todos os que padecem, todos os que sofrem serão consolados? A resposta é não. Por quê? Porque depende do motivo pelo qual estamos chorando. Como eu disse no texto anterior, se o motivo do nosso choro é de ódio, é de desejo de vingança, é de inveja, de ciúme, não é? Todos esses sentimentos nefastos que nos desequilibram organicamente, nos provocando doenças, não encontram consolação no dizer do Mestre Jesus. Depende do sofrimento. Todo aquele sofrimento para o qual não demos causa, pelo menos nesta existência, sabemos que nada nos acontece sem que Deus permita e nada foge da lei de causa e efeito. O sofrimento pelo qual passamos é um efeito, cuja causa pode estar nessa vida, mas com muito mais probabilidade estar em outra existência, onde, por falta de conhecimento, de instrução, nós falhamos muito, nos deixando levar pelos nossos instintos animais, não é? Que ainda trazemos dentro do bojo da nossa intimidade, mas antes, em vidas pretéritas, isto era muito mais evidente. Então, o choro das nossas consequências, mas que passamos por elas, acreditando em Deus, procurando fazer o bem, com certeza seremos consolados. E mais adiante, ele diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E eu também pergunto, todos os pobres são bem-aventurados? Resposta: depende. Porque tem aquele que nasce na pobreza, às vezes até na miséria, mas não se conforma e faz de um tudo para sair daquela situação usando meios ilícitos. Rouba, mata, é diferente. Agora, aquele que de fato é pobre no sentido de recursos materiais, mas é rico no sentido moral e espiritual, este sim encontrará consolação, encontrará alegria. Nem todo pobre é bem-aventurado. Temos a impressão e dizemos até, veio de família humilde. Na verdade, quis dizer que veio de família de parcos ou poucos recursos. Porque dizer que é humilde, a humildade é uma conquista que nós devemos almejar. Mas a humildade não está ligada necessariamente à escassez de recursos. A humildade é condição da alma, é uma condição de simplicidade, de se reconhecer pequenino, mas querendo evoluir, progredir, aprender. E por fim, aqui diz também: mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Então, Jesus se referia a todos os ricos? A grande parte deles, com certeza, mas não a todos, porque há pessoas que têm muitos bens materiais, mas pensam na coletividade, têm coração magnânimo, conhecem e desejam fazer a verdadeira caridade com abnegação, com desinteresse, mas a maioria de nós sucumbe à prova da riqueza. A prova da riqueza é uma das mais difíceis, porque somos tentados ao egoísmo e ao orgulho, as grandes chagas que nos perseguem durante muitas existências. Então, na maior parte das vezes, o rico,
aquele que tem muitos haveres, muito dinheiro, riquezas, o que acontece? Possivelmente, não utilizando da melhor forma possível as riquezas, os talentos que Deus lhe concedeu para consolar, para ajudar, para amenizar a dor do próximo. Se não conseguiu fazer de forma satisfatória, chegará ao plano espiritual após o desencarne como um verdadeiro náufrago, sem nada, em andrajos, porque não soube cultivar o verdadeiro tesouro que não está na roupa que vestimos, não está no carro que dirigimos, na casa que habitamos, nas joias que usamos, de maneira alguma. A nossa verdadeira riqueza reside em nosso coração. São as virtudes que todos nós desejamos alcançar para vivermos em instâncias superiores. Graças a Deus. Vamos agora então, meus amigos, para o Livro dos Espíritos. Temos uma questão apenas. Fazemos em dose bem homeopática as nossas lives. Uma questão. Nós estamos na questão de número 626. Esta questão está descrita e foi feita por Kardec aos espíritos superiores. E ela está no livro 3º, capítulo 1º, que fala da lei divina ou natural. O livro 3º, pois que o livro dos espíritos se divide em 4 livros, em 4 partes, o livro 3º vai nos trazer as leis morais. Justamente esta parte originou o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho nos traz o ensino moral do Cristo. Então, em sua questão 626, Kardec indaga: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Então, o que Kardec está perguntando é se antes da vinda de Jesus tinham os homens condição de ter acesso aos conceitos luminosos do que seja a lei divina. Então, os bons espíritos, espíritos superiores, vão responder: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-las, sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, o que os espíritos respondem a Kardec é que não foi somente Jesus que nos trouxe ensinos luminosos, ele foi o maior, ele é o governador planetário, mas antes de sua vinda, até para preparar o terreno, no dizer dos espíritos, ir preparando o terreno para que quando Jesus chegasse, lançasse as sementes no solo fértil de nossos corações, essas sementes pudessem germinar para que tivéssemos um roteiro seguro para seguir. Então, antes de Jesus, tivemos os seus emissários. Sabemos que Buda, Siddhartha Gautama, que era o Buda, ele iluminou-se e quanto conhecimento ele trouxe para aqueles que cultuam o budismo. Temos também Krishna, que também
contribuiu sobremaneira e eles são anteriores a Jesus, mas sem dúvida são seus emissários. Então, a humanidade jamais ficou órfã de ter acesso à luminosidade da lei divina. Entretanto, os Espíritos nos esclarecem que o conceito de Deus só é possível quando os povos saem da situação da barbárie, da selvageria, para iniciar o longo período de civilização, quando então começam a buscar respostas sobre a divindade, mas ainda eivadas, manchadas de superstição, de ignorância, porque os povos antigos não tinham ainda condição de ter acesso ao que nós sabemos hoje, não é, meus amigos? Então, Jesus foi o maior de todos, não é? Mas sabemos que a humanidade jamais esteve isenta de conhecer a lei divina, que se resume na lei de amor, de justiça, de caridade. Queridos amigos, paramos por aqui. O relógio já está nos convidando a encerrar e eu quero convidar cada um de vocês para juntos fazermos a nossa prece de encerramento e de agradecimento pelos momentos que pudemos passar juntos, analisando de forma bem simples. Cláudia, um abraço, minha querida. De forma bem simples, singela, 3 obras da doutrina espírita. O espiritismo, além de ciência e filosofia, é religião. E, como religião, tem como função nos religar ao Pai. Porque todos nós, de alguma forma, ao longo de nossas jornadas, nos desligamos da divindade. Mas o Espiritismo, além de ciência e filosofia, na religião, nos religa ao Pai Celestial. E assim, então, neste momento, fechemos os nossos olhos, agradeçamos aos momentos que passamos juntos, elevemos o nosso pensamento, mentalizando Maria, Mãe de Jesus. E nesse momento homenageamos Maria, que dá nome à nossa casa espírita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Fiquem conosco. Todos os dias tenham um trabalhador da Casa Espírita aqui às 18 horas, sempre pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Segunda e sexta sou eu, Vânia. Quarta-feira é a vez do João Firmino. Terça, quinta e sábado, nosso amigo Ezequiel. E no domingo, nossa amiga Arielle. Até a próxima, um fim de semana maravilhoso, tudo de bom, um abraço fraterno a cada um de vocês e até a próxima. Evolucionando também, porque é o cumprimento da lei do progresso. Pela lei do progresso, todos os espíritos vão crescer, vão aprender, vão amadurecer. O tempo só é que poderá ser um pouco maior para uns e um pouco menor para outros, dependendo do próprio espírito, das escolhas que ele fizer. Então, por exemplo, como em um lar, você tem em um lar o pai e a mãe, você tem os filhos. No lar você poderá encontrar filhos rebeldes, que sempre desobedecem, sempre querem fazer do seu jeito, não ouvem pai e mãe em nada, ao contrário, que o pai e mãe fazem, vão fazer o contrário, e vão dar ouvidos aos coleguinhas da rua. Conclusão, a chance do equívoco é sempre maior, mas você também tem aquele outro filho que ele é obediente. Ouve os pais,
acata que os pais dizem, e a chance dele sempre ir melhor é sempre maior, sempre grande, porque os pais já passaram por aquelas experiências. Ora, se os pais já passaram por aquelas mesmas experiências, amam os filhos, eles vão dar uns conselhos para os filhos não terem que errar como eles erraram. Falei, filho, isso aí eu já passei por isso. Olha, eu cometi erro, você não precisa cometer. Não faça desse jeito, filho, faça dessa maneira. Faça dessa maneira que vai dar tudo certo, filho. Senão, se você for fazer do jeito que eu fiz, vai dar errado. Você vai sofrer, o pai não quer que você sofra. Se o filho é obediente, ele vai ouvir e vai seguir o caminho da retidão e vai dar tudo certo. E vai ser aprovado na prova, nos testes e, via de consequência, vai seguir, vai caminhar a passos firmes, num caminho reto. O outro, que é desobediente, né, que não ouve ninguém, pai e mãe para ele é o mesmo que nada, vai querer fazer do jeito dele, tudo errado, vai dar tudo errado, vai levar mais tempo para acertar, podendo inclusive resvalar em equívocos que poderão gerar expiações, o que ainda vai demorar, vai fazer com que leve mais tempo para avançar espiritualmente no seu progresso espiritual. Então, gente, sobre esse tema, provas, sucintamente, era isso que tinha para trazer. O tempo já nos chama para encerrar, nós vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente a presença de todos, um grande abraço. Vamos agora fazer uma prece para finalizarmos. Vamos fechar os olhos e fazermos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por vós os seus filhos, rogai por nós os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, um beijo no coração, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus quiser. Amanhã vamos prestigiar a live da Vânia.